Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que as orações elas são subordinadas porque uma é um elemento da outra. Então, quando nós estudamos as orações subordinadas substantivas, uma era elemento sintático da outra, ou seja, uma era sujeito da outra, era predicado da outra, era um complemento, verbal, sendo objeto direto ou indireto da outra. Então, elas tinham uma ligação sintática, certo? E para a gente entender as orações subordinadas adverbiais, a gente vai ter que ter uma noção do que são os advérbios, para que eles servem dentro da oração. Então, os advérbios, eles têm a função de modificar, de dar uma circunstância para a ação verbal, certo? Então, se eu digo, saí hoje, o hoje, ele entra como um advérbio de tempo. Sair apressadamente. De modo. Então, se a gente perceber a circunstância com que essa ação verbal está acontecendo dentro da oração, a gente percebe que há uma modificação. É só vocês imaginarem uma frase em que o locutor diz, eu saí. Certo? Se ele diz, eu saí apressadamente, mentalmente a gente já faz uma ideia totalmente diferente do que é aquela ação de sair. Ele não só saiu, mas ele passou uma outra mensagem. E essa mensagem é a forma com que ele saiu, certo? Então, as orações adverbiais, elas vão tomar essa posição de advérbio dentro da ligação das orações. Só que ao invés de uma palavra, de um advérbio simplesmente, ela vai funcionar como uma oração adverbial, certo? Então, as orações subordinadas adverbiais exercem a função do advérbio e funcionam como um adjunto adverbial da oração principal, ok? Exemplo, no passado, tudo parecia mais simples. Se eu ignorasse no passado e dissesse, tudo parecia mais simples, a oração tem um sentido. Quando eu enfatizo a palavra passado, eu já estou colocando essa ação verbal em um determinado tempo, ok? Quando era criança, tudo parecia mais simples. É uma oração subordinada adverbial, certo? Porque ela tem uma ideia de colocar num determinado momento aquela ação. As orações adverbiais, elas são divididas, certo? E elas vão funcionar assim como os nomes dos advérbios, igualmente ao nome dos advérbios, certo? Então, classificação das orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais indicam a causa provocadora do processo expresso pelo verbo na oração principal. A sessão foi suspensa. Por qual motivo? Porque faltou energia elétrica. A oração principal seria essa daqui, tá? Foi suspensa. Por que ela foi suspensa? Qual foi o motivo? Qual foi a causa disso acontecer? Porque faltou energia elétrica, tá? Então, essa oração subordinada é chamada de adverbial causal, tá? Quais são as principais conjunções dessa oração, que indicam esse tipo de oração? Normalmente, elas antecedem essa oração. Porque, visto que, como e etc. A oração subordinada adverbial concessiva concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Na oração coordenada, há uma bem parecida que eu no vídeo falei que é algo que tinha um início de acontecer, mas não aconteceu, tá? Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Se ele era mais forte, a tendência era não vencermos o inimigo. Por isso é uma concessiva, algo que aconteceu fora do padrão, certo? A oração principal, vencemos o inimigo. A oração subordinada adverbial, embora ele fosse mais forte, tá? Houve uma concessão
e as principais conjunções que demonstram essa concessão, embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que, lembrando que essas conjunções que antecedem as orações adverbiais, elas também servem na hora de você escrever a sua redação, né? Na dissertação argumentativa, que é a matéria que a gente está tendo, ela fala justamente sobre a conexão de sentidos. Qual o sentido que dará uma conjunção, né, um elemento de ligação, os conectivos, na sua oração. Aqui, se eu quisesse dar uma ideia de adição, de juntar ideias, nunca poderia ser o embora. Então, há uma necessidade grande de nós entendermos qual o sentido que as conjunções, que os elementos de ligação, os conectivos, né? Quando a gente fala de redação, a gente usa o termo conectivo. Qual é a ligação, o sentido de ligação que ela dá às orações dentro de um parágrafo ou dentro das orações subordinadas, ok? Então, no próximo vídeo, a gente termina as conjunções que antecedem as orações adverbiais e que dão sentido a essa oração. Há uma necessidade forte de nós prestarmos muita atenção nisso. Algumas questões, quando a gente vai responder exercícios sobre as orações adverbiais ou qualquer tipo de oração, elas se prendem apenas às conjunções utilizadas, justamente por conta do sentido que essas conjunções geram na ligação das orações, certo? Então, em alguns momentos, vocês terão exercícios que pedem para denominar, né, para classificar essas orações. Em outros momentos, vocês terão exercícios que peçam apenas para identificar o sentido que essa oração dá, aliás, que essa conjunção dá na oração, certo? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um exercício para identificar essa oração aqui, como adverbial, qual sentido ela se posicionava, nós teríamos para a classificação dela como oração subordinada adverbial concessiva. Porém, se fosse para identificar apenas o sentido da conjunção, nós diríamos que ela é uma conjunção concessiva. Ela dá uma ideia de concessão, de expectativa quebrada ou de contrário de expectativa, ok? Então, no próximo vídeo, terminaremos as orações subordinadas adverbiais. Então, até lá!